Como se aproximar do Senhor Jesus no sofrimento e descubra a verdadeira paz. Oração da manhã. Tem dias em que a dor não faz barulho, mas domina tudo. Ela não grita para quem está de fora, não chama a atenção, não aparece no rosto com a força com que aperta o coração. Por isso muita gente passa por você sem perceber a guerra que está acontecendo aí dentro. Você responde, trabalha, tenta seguir a rotina, até sorri quando necessário, mas por dentro existe um peso que ninguém consegue medir. É como se a alma estivesse cansada de carregar perguntas demais, medos demais, lembranças demais, frustrações demais. E o mais difícil é que, em certos momentos, nem você mesmo consegue explicar o que está sentindo. Você só sabe que acordou e o dia já parece pesado antes mesmo de começar. Talvez esta manhã tenha começado assim para você. Talvez o seu corpo tenha saído da cama, mas o seu coração ainda esteja ajoelhado no chão da dor. Talvez exista uma luta silenciosa acontecendo dentro de você, uma inquietação que não dá trégua, uma tristeza que vai e volta, uma ansiedade que sufoca, uma sensação de vazio que nenhuma distração consegue preencher. E quando isso se repete por muitos dias, a alma começa a ficar exausta. Ela cansa de fingir que está tudo bem. Cansa de ouvir conselhos rasos. Cansa de tentar parecer forte diante dos outros, enquanto por dentro, tudo pede socorro. É nesse ponto que muita gente começa a acreditar em uma mentira perigosa. A mentira de que precisa melhorar primeiro para depois buscar a Deus. A mentira de que precisa estar firme para se aproximar de Jesus. A mentira de que o Senhor só recebe quem está em ordem, quem está emocionalmente estável, quem já venceu a crise. Só que o Evangelho nunca foi um chamado para os impecáveis. O Evangelho sempre foi um convite para os cansados, os aflitos, os sobrecarregados, os quebrantados. Jesus nunca teve dificuldade em acolher gente ferida. Pelo contrário, em toda a sua caminhada, ele sempre se aproximou de quem estava esmagado por dentro, de quem já não tinha forças para sustentar a própria imagem, de quem precisava de misericórdia mais do que de explicações. Talvez o seu sofrimento tenha tirado muita coisa de você. Talvez tenha levado o ânimo, a clareza, o sono, a leveza, a coragem. Talvez tenha mexido com a sua fé de um jeito que você não esperava. Mas existe algo importante que precisa ser dito com toda a verdade. A dor não precisa ser o lugar da sua distância de Deus. A dor pode se tornar o lugar do seu reencontro com Ele. Porque quando tudo o que era superficial perde a força, o coração começa a perceber o que realmente importa. Quando as distrações falham, quando os apoios humanos se mostram limitados, quando o barulho do mundo já não consegue anestesiar a alma, nasce um espaço novo dentro de você. E é justamente nesse espaço, muitas vezes aberto pelo sofrimento, que a voz de Jesus volta a ser ouvida com profundidade. Este conteúdo não é para oferecer frases bonitas a quem está vivendo dias difíceis. É para conduzir você a um lugar de verdade. Um lugar onde a sua dor não será negada, mas apresentada diante do Senhor. Um lugar onde a sua fraqueza não será motivo de vergonha, mas ponto de partida para uma aproximação sincera. Um lugar onde a paz não será tratada como ausência de problemas, mas como presença real de Cristo no meio daquilo que você está enfrentando agora. Porque a verdadeira paz de Deus não chega apenas quando tudo se resolve do lado de fora. Muitas vezes, ela chega quando Jesus entra com poder no lugar mais machucado do nosso interior e sustenta o que já estava quase desabando. Por isso, fique até o fim e abra o coração com sinceridade. O que hoje parece apenas uma manhã difícil, pode se transformar em um altar de reencontro. O que hoje parece só mais um capítulo de dor, pode se tornar o começo de uma intimidade mais profunda com o Senhor Jesus. E aquilo que o sofrimento tentou calar dentro de você pode voltar a respirar pela força da presença de Deus. Ainda que a sua alma esteja cansada, ainda existe um caminho de paz. Ainda que o seu coração esteja ferido, ainda existe consolo. E ainda que hoje você se sinta fraco demais, Jesus continua sendo abrigo, resposta e companhia para quem decide se aproximar dele no meio da dor.
quando a dor quebra as vozes erradas e faz a alma ouvir Jesus. A dor tem uma capacidade que quase ninguém deseja, mas que muita gente acaba experimentando. Ela quebra ilusões. Ela desmonta falsas seguranças. Ela expõe o que antes parecia suficiente, mas nunca foi. Enquanto tudo vai bem, o coração humano se acostuma a viver cercado de vozes. A voz da pressa, a voz da aparência, a voz das expectativas dos outros, a voz do medo de decepcionar, a voz da comparação, a voz do orgulho, a voz das distrações que ocupam a mente e abafam as perguntas mais profundas da alma. Durante muito tempo, essas vozes parecem normais. A pessoa se acostuma com o ruído. Ela segue vivendo, produzindo, correndo, tentando manter tudo em ordem, sem perceber que o interior está sendo governado por sons que nunca vieram de Deus. Mas o sofrimento muda essa dinâmica. De forma dura, muitas vezes inesperada, ele cala o que era barulho e deixa o coração diante de si mesmo. Aquilo que antes parecia preencher, já não preenche. Aquilo que antes entretinha, já não sustenta. Aquilo que antes dava sensação de controle perde a força. E então a pessoa se vê diante de um vazio que assusta, porque percebe que muita coisa ocupava espaço, mas quase nada curava de verdade. É nesse ponto que a dor começa a fazer um trabalho silencioso e profundo. Ela vai quebrando as vozes erradas, vai enfraquecendo os discursos que mantinham a alma distraída, vai revelando que existiam dependências emocionais, apoios frágeis e expectativas humanas que tomaram o lugar da confiança em Deus. Isso não significa que a dor seja boa em si mesma. Ninguém precisa romantizar o sofrimento. Sofrer machuca. Sofrer desorganiza. Sofrer confunde. Sofrer traz noites longas, pensamentos pesados e perguntas difíceis. Só que, mesmo sendo doloroso, o sofrimento pode se tornar um território de revelação. Porque quando a alma para de ouvir tanto o mundo, ela começa a perceber melhor aquilo que o céu está tentando dizer. E é aqui que muita coisa muda. Não porque a crise acabou, mas porque o coração começou a escutar de outra forma. Talvez você já tenha vivido isso. Um momento em que tudo ficou tão apertado que você deixou de buscar respostas prontas e começou a desejar apenas um toque de Deus. Um período em que as palavras das pessoas já não davam conta daquilo que estava dentro de você. Um tempo em que até aquilo que antes parecia importante perdeu o brilho, porque a dor colocou a eternidade diante dos seus olhos. Isso acontece porque o sofrimento, muitas vezes, arranca a alma do automático. Ele obriga o coração a encarar perguntas que vinham sendo adiadas. Em quem eu realmente tenho confiado? O que sustenta a minha paz? Onde eu corro quando tudo foge do meu controle? Quem sou eu quando as estruturas externas começam a cair? Essas perguntas não aparecem por acaso. Elas surgem porque a dor desmonta a superficialidade. E quando a superficialidade vai embora, fica mais fácil perceber o quanto precisamos de Jesus de um jeito real. Não do Jesus citado apenas em frases prontas. Não do Jesus lembrado apenas em momentos religiosos. Mas do Senhor vivo, presente, atento, compassivo, que entra na realidade da nossa dor e nos encontra exatamente no lugar onde estamos. É por isso que tantos encontros profundos com Deus acontecem em tempos de sofrimento. Não porque a pessoa ficou mais merecedora, mas porque ficou mais verdadeira. E a verdade abre espaço para a intimidade. Há corações que só começaram a ouvir a voz de Jesus com clareza depois que perderam a força para continuar ouvindo tudo o que não vinha dele. Há pessoas que só descobriram a profundidade da presença de Deus quando perceberam que nenhuma outra presença conseguia alcançar a ferida que existia dentro delas. Há manhãs em que a alma está tão sem defesa, tão cansada de sustentar máscaras, que finalmente ora com sinceridade. E uma oração sincera, mesmo sem palavras bonitas, tem mais força espiritual do que muitos discursos feitos apenas para parecerem corretos. É nesse lugar que algo santo acontece. O coração passa a distinguir melhor as vozes. Ele percebe que nem tudo o que o pressiona vem de Deus. Nem tudo o que acusa vem de Deus.
Nem tudo o que o apavora vem de Deus. Nem tudo o que o empurra para o desespero vem de Deus. A voz de Jesus não esmaga o cansado. A voz de Jesus não humilha quem está ferido. A voz de Jesus não abandona quem está confuso. A voz de Jesus chama, acolhe, confronta com amor, corrige com misericórdia e sustenta com paz. Quando a dor quebra as vozes erradas, essa diferença começa a ficar mais evidente. Você passa a perceber que havia ruídos conduzindo suas emoções, e agora a sua alma está aprendendo novamente a reconhecer o som da graça. E reconhecer essa voz muda tudo. Porque quando Jesus volta a ser ouvido, o sofrimento deixa de ser apenas um lugar de perda e começa a se tornar também um lugar de reposicionamento. A dor continua sendo dor, mas já não governa sozinha. O medo ainda tenta falar, mas já não encontra o mesmo espaço. A angústia ainda aparece, mas não encontra mais o coração tão desprotegido. Isso acontece porque a presença de Cristo começa a reorganizar o interior, e quando o interior começa a ser reorganizado por Deus, o caos externo perde parte do poder que tinha sobre você. Talvez hoje seja exatamente esse o seu momento. Talvez o Senhor esteja permitindo que muitos ruídos percam a força para que a sua voz volte a ocupar o centro. Talvez aquilo que você chamou apenas de fase difícil também esteja sendo usado por Deus como um chamado para mais profundidade, mais verdade, mais dependência, mais intimidade. Nem toda dor nasce com explicação imediata, mas muitas carregam uma oportunidade espiritual que só é percebida por quem decide não fugir da presença de Deus. E quando você para de fugir e começa a escutar, descobre algo precioso. Jesus não ficou distante enquanto você sofria. Ele estava perto o tempo todo, esperando o momento em que o seu coração, cansado de ouvir tantas vozes, finalmente reconheceria que a única voz capaz de trazer paz de verdade é a dele. O sofrimento que não aparece no rosto, mas pesa no espírito. Existe um tipo de sofrimento que quase nunca recebe atenção imediata, porque ele não deixa marcas visíveis no rosto. Não interrompe necessariamente a rotina e nem sempre produz sinais que os outros consigam interpretar. É a dor que a pessoa aprende a carregar em silêncio. Ela continua cumprindo compromissos, responde mensagens, conversa quando precisa, se mantém presente nos ambientes, mas por dentro vive uma batalha contínua. E justamente por não ser escancarada, essa dor se torna ainda mais desgastante. Quem olha de fora acha que está tudo sob controle. Quem vê por alguns minutos não imagina o peso que aquela alma está sustentando ao longo do dia. E quem sofre assim muitas vezes sente que, além da própria luta, ainda precisa carregar a solidão de não ser compreendido. Esse tipo de sofrimento pesa no espírito porque ele não ocupa apenas os pensamentos. Ele vai se infiltrando nas emoções, roubando o entusiasmo, diminuindo a esperança, desgastando a fé, enfraquecendo a disposição interior. A pessoa já não sente a mesma leveza de antes. Coisas que antes pareciam simples começam a exigir um esforço enorme. Decisões pequenas se tornam cansativas. A mente não descansa com facilidade. O coração se mantém em alerta, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. E o mais delicado é que, com o passar do tempo, a pessoa pode até se acostumar a viver assim, como se esse peso constante fosse normal. Mas não é normal viver com a alma sobrecarregada. Não é normal acordar com o peito apertado todos os dias e chamar isso de força. Não é normal continuar sorrindo por educação enquanto o interior pede socorro em silêncio. Há pessoas que aprenderam a esconder tão bem o que sentem que até os mais próximos já não conseguem perceber a profundidade da dor. E isso cria uma sensação cruel de invisibilidade. A alma começa a pensar que ninguém entenderia, que ninguém suportaria ouvir, que ninguém teria condições de acolher de verdade. Então ela se fecha mais, e quanto mais se fecha, mais o sofrimento interno ganha espaço. O coração começa a funcionar como uma casa onde todas as janelas estão trancadas. O ar fica pesado, a luz entra menos, o silêncio aumenta. E aquilo que precisava ser levado à presença de Deus
vai sendo guardado em compartimentos cada vez mais escondidos. Mas é exatamente aqui que o olhar de Jesus se torna tão precioso. Porque ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o desgaste que o seu rosto não revela. Ele percebe o peso que a sua postura tenta esconder. Ele conhece a lágrima que não caiu em público, a oração que não saiu em voz alta, o medo que você disfarçou, a exaustão emocional que você tentou chamar de cansaço comum. O Senhor não precisa de sinais visíveis para reconhecer a profundidade da sua dor. Ele não depende da sua capacidade de explicar tudo com clareza. Antes mesmo que você consiga organizar o que sente, Ele já conhece o que está ferindo o seu interior. Isso muda completamente a forma de encarar o sofrimento invisível, porque muitas vezes a pessoa acha que só será acolhida se conseguir provar que está mal, se conseguir mostrar o tamanho da sua batalha, se conseguir convencer alguém de que realmente está sofrendo. Só que com Jesus não existe essa necessidade. Você não precisa performar dor diante dele. Você não precisa exagerar, nem justificar, nem traduzir perfeitamente o que está acontecendo. Basta chegar com verdade. Basta dizer, ainda que com poucas palavras, que o coração está cansado. Basta se aproximar com sinceridade. O Senhor sabe ler aquilo que os outros não conseguem perceber e aquilo que, em alguns momentos, nem você consegue nomear. E existe algo muito importante nisso. Quando a dor não aparece no rosto, existe o risco de a pessoa pensar que também não importa tanto assim. Como se, por não ter interrompido tudo do lado de fora, ela fosse menor do que realmente é. Mas Deus não mede a gravidade do sofrimento pela aparência externa. Ele vê a dimensão espiritual daquilo que está sendo suportado. A gente que está em pé diante dos outros e desabando diante de si mesma. A gente que parece calma, mas por dentro está em guerra. A gente que segue trabalhando, servindo, cuidando da casa, falando normalmente, enquanto o espírito carrega um esgotamento que só o céu consegue alcançar. E Jesus leva tudo isso a sério. Talvez você tenha chegado até aqui justamente porque conhece essa experiência. Você sabe o que é parecer funcional e, ao mesmo tempo, sentir-se quebrado por dentro. Você sabe o que é ouvir alguém dizer que você está bem, quando, na verdade, mal consegue explicar o peso que existe dentro do seu peito. Você sabe o que é tentar descansar e não conseguir. Tentar orar e se sentir travado. Tentar reagir e perceber que há algo sugando sua força por dentro. E em momentos assim, uma das maiores tentações é acreditar que Deus também está distante, que Ele não percebe, que Ele não se move, que Ele não está olhando para essa parte escondida da sua luta. Só que essa é uma das mentiras mais perigosas em tempos de sofrimento. O Senhor não se ausenta porque os outros não entenderam a sua dor. A incompreensão humana nunca reduz a atenção divina. Mesmo quando ninguém percebe, Jesus percebe. Mesmo quando ninguém pergunta, Jesus sabe. Mesmo quando ninguém entende a profundidade do que você está atravessando, o Senhor continua vendo cada camada dessa batalha invisível. E mais do que ver, Ele se aproxima com compaixão. Ele não trata a sua dor escondida como algo pequeno. Ele trata como algo digno de cuidado, de presença, de consolo e de restauração. Por isso, uma das decisões mais importantes em tempos assim é parar de esconder de Deus aquilo que você já escondeu de todo mundo. Talvez você tenha aprendido a sobreviver sem se abrir com quase ninguém. Talvez tenha se tornado forte demais diante das pessoas. Mas diante do Senhor, essa fortaleza precisa ceder. Não porque Deus queira expor sua fragilidade, mas porque Ele quer tocar exatamente essa parte que você vem protegendo há tanto tempo. O sofrimento invisível só começa a perder poder quando é levado à luz da presença de Cristo. Enquanto ele permanece trancado, continua pesando. Quando é derramado diante de Jesus, começa a ser tratado pela graça. E é nesse ponto que o seu coração precisa entender algo decisivo. Você não está sendo fraco por admitir que existe dor onde ninguém percebe. Você está sendo verdadeiro. E a verdade abre caminho para a cura. A verdade interrompe a solidão interior.
A verdade impede que o sofrimento escondido se transforme em prisão permanente. A verdade faz a alma respirar, porque quando você reconhece diante de Deus que existe um peso que não aparece no seu rosto, mas aperta o seu espírito, você deixa de lutar sozinho. Você entra em um lugar de encontro. Você deixa de apenas suportar e começa a ser sustentado. E talvez essa seja a virada que o Senhor quer gerar em você hoje. Não uma mudança artificial de aparência, não uma melhora momentânea de humor, mas um encontro real com a sua dor mais silenciosa, aquela que ninguém viu, aquela que você tentou administrar sem ajuda, aquela que se acumulou em noites mal dormidas, pensamentos repetitivos, emoções cansadas e fé enfraquecida. Jesus está olhando exatamente para esse lugar. E quando ele toca esse lugar, algo começa a mudar. Nem sempre de forma instantânea nas circunstâncias, mas profundamente no interior. Porque o coração que se sente visto por Cristo já não carrega o mesmo peso da mesma maneira. E a alma que descobre que nunca esteve invisível diante de Deus começa, aos poucos, a reencontrar descanso, esperança e paz. A manhã em que o coração decide se vai endurecer ou se render. Toda manhã carrega mais do que horas novas. Ela carrega uma decisão silenciosa que nem sempre é percebida de imediato. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer compromisso começar, antes de qualquer mensagem chegar, o coração já está se posicionando diante daquilo que está vivendo. E quando existe sofrimento, essa decisão se torna ainda mais profunda. Porque a dor não atravessa apenas os dias, ela tenta moldar a forma como a alma entra neles. Há manhãs em que a pessoa acorda já cansada por dentro, sem ânimo, sem clareza, sem vontade de enfrentar mais um ciclo de preocupações. E é justamente nesse momento que o coração começa a escolher, mesmo sem perceber plenamente, se vai endurecer ou se vai se render. Endurecer nem sempre parece rebeldia aberta. Na maioria das vezes, endurecer acontece em silêncio. Acontece quando a alma começa a se fechar para sentir menos. Quando decide não esperar mais nada para não se decepcionar outra vez. Quando para de se abrir em oração, porque acha que nada vai mudar. Quando deixa de se entregar a Deus porque acredita que confiar é se tornar vulnerável demais. O endurecimento é uma defesa. Ele nasce como tentativa de proteção, mas com o tempo se transforma em prisão. A pessoa acha que está ficando forte, mas na verdade está ficando menos sensível à voz de Deus, menos disposta a crer, menos aberta ao consolo, menos disponível para a paz. E o problema é que um coração endurecido não para de sofrer. Ele apenas sofre de um jeito mais fechado, mais seco e mais solitário. Rendição é diferente. Rendição não é desistir da vida, nem perder a coragem, nem aceitar a dor como destino final. Rendição é parar de lutar contra Deus, enquanto tenta sobreviver à própria dor. É reconhecer que a alma não foi feita para atravessar o sofrimento sozinha. É admitir que, por mais que o coração tenha tentado manter tudo sob controle, existe um limite que já foi alcançado. Render-se não é fraqueza, é verdade. É dizer ao Senhor com sinceridade que já não dá para continuar apenas se defendendo, se fechando, tentando parecer estável enquanto tudo por dentro pede socorro. Rendição é quando o coração entende que ser sustentado por Deus é melhor do que continuar se segurando sozinho. Amanhã se torna um terreno decisivo, porque é nela que muitos pensamentos ganham força. É cedo que o medo tenta se adiantar ao dia. É cedo que a ansiedade começa a projetar cenários. É cedo que a memória traz de volta dores antigas. É cedo que o peso do que ainda não foi resolvido tenta dominar a mente. E se a alma entra nesse ambiente sem direção espiritual, sem entrega, sem oração, sem reposicionamento interior, a dor encontra um espaço maior para governar. Por isso tantas pessoas começam o dia já emocionalmente vencidas. Não porque o dia tenha trazido algo novo, mas porque o coração entrou nele sem proteção, sem repouso em Deus, sem decidir diante de quem iria se curvar.
Talvez você conheça bem esse tipo de manhã. Aquela em que o corpo levanta, mas o espírito permanece pressionado. Aquela em que a mente desperta acelerada e o peito já acorda apertado. Aquela em que a primeira sensação não é paz, mas peso. E nesses momentos existe uma batalha que quase ninguém vê. Não é apenas a batalha contra problemas externos. É a batalha pelo governo do coração. Quem vai conduzir esse dia? A dor, o medo, a frustração, a autossuficiência ou a presença de Jesus? Essa escolha não acontece com grandes discursos. Ela acontece em movimentos internos, em pequenos atos de entrega, em decisões silenciosas que mudam a atmosfera da alma. Há pessoas que, por terem sofrido demais, começam o dia já prontas para se defender de tudo. Não esperam consolo, não esperam surpresa boa, não esperam socorro, não esperam paz. Elas entram na manhã endurecidas como quem diz ao próprio coração que sentir menos vai doer menos. Só que a alma não foi criada para viver protegida da esperança. Quando ela tenta se blindar de tudo, também se distancia daquilo que poderia curá-la. E é por isso que a rendição diante de Jesus se torna tão necessária. Porque Cristo não entra pela força em um coração travado. Ele se aproxima, chama, convida, sustenta, mas deseja encontrar abertura, mesmo pequena, mesmo tremendo, mesmo ferida. Ele honra a decisão de quem, em vez de se fechar mais um pouco, escolhe se abrir a Ele logo no início do dia. Essa rendição pode começar de maneira simples, mas profundamente verdadeira. Pode começar com uma oração curta e honesta. Senhor, eu não quero endurecer. Senhor, eu não quero deixar a dor me transformar em alguém fechado para a Tua voz. Senhor, eu não quero começar este dia governado pelo medo. Senhor, eu me rendo. Cuida do que eu não consigo controlar. Sustenta o que está fraco em mim. Conduz o meu interior. Uma oração assim talvez não mude instantaneamente as circunstâncias, mas reposiciona o coração. E quando o coração muda de posição diante de Deus, o sofrimento perde parte do domínio que queria exercer sobre o dia inteiro. Existe uma diferença profunda entre atravessar a manhã endurecido e atravessá-la rendido. O coração endurecido interpreta tudo a partir da defesa. O rendido interpreta tudo a partir da dependência de Deus. O endurecido carrega a tensão de quem acha que precisa suportar tudo sozinho. O rendido encontra alívio na certeza de que não está só. O endurecido fecha as portas para a sensibilidade espiritual. O rendido abre espaço para que a paz de Cristo comece a agir, mesmo em meio à luta. E essa diferença, ainda que invisível aos olhos humanos, transforma completamente a experiência do dia. Talvez a dor tenha tentado ensinar você a desconfiar de tudo. Talvez tenha feito o seu coração acreditar que se render é perigoso demais. Talvez você tenha sido ferido, decepcionado, cansado ao ponto de achar que endurecer é a única forma de continuar. Mas o Senhor não quer que você sobreviva à base de dureza interior. Ele quer conduzir você por um caminho de paz, de intimidade, de restauração. E esse caminho começa quando, logo pela manhã, o coração deixa de se preparar apenas para resistir e começa a se preparar para confiar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Jesus continua digno de confiança, mesmo quando a alma ainda está em processo de cura. É nessa decisão silenciosa que muita coisa começa a mudar. Amanhã deixa de ser apenas o reinício da luta e passa a ser a oportunidade de colocar a luta nas mãos certas. O sofrimento continua real, mas já não entra sozinho no dia. A dor ainda existe, mas não senta no trono do coração. O medo ainda tenta falar, mas não determina mais o rumo da alma, porque houve rendição, houve escolha, houve um movimento interior em direção a Deus. E quando o coração decide se render, em vez de endurecer, a presença de Jesus encontra espaço para fazer aquilo que ninguém mais consegue fazer: sustentar sem humilhar, consolar sem iludir, fortalecer sem endurecer e encher de paz um lugar que parecia incapaz de descansar de novo.
Quando a alma cansada para de pedir explicações e começa a buscar presença, existe um ponto no sofrimento em que a alma se cansa de tentar entender tudo. No começo, quase sempre a primeira reação é buscar respostas. A pessoa quer saber por que isso aconteceu, por que demorou tanto, por que Deus permitiu, por que a dor chegou justamente agora, por que certas portas se fecharam, por que algumas orações ainda parecem suspensas no tempo. E essa busca por explicações é humana. O coração quer organizar o caos. A mente quer encontrar lógica para aquilo que feriu. A razão tenta construir uma ponte entre a dor e algum sentido que torne o peso mais suportável. Só que nem sempre essa ponte aparece no momento em que mais queremos. E é aí que começa uma das transições mais profundas da vida espiritual. Há sofrimentos que não podem ser imediatamente decifrados. Há fases em que o céu não entrega todas as respostas na velocidade da nossa ansiedade. Há processos em que Deus trabalha mais no interior do que na explicação das circunstâncias. E quando isso acontece, a alma enfrenta uma escolha delicada. Ou ela se revolta por não entender, ou amadurece ao ponto de perceber que, mais importante do que receber todas as respostas agora, é não perder a presença de Deus no meio daquilo que ainda não foi esclarecido. Essa virada muda tudo, porque enquanto o coração está obcecado apenas por explicações, ele pode deixar de perceber o consolo que Deus já está oferecendo. Mas quando começa a buscar presença, mesmo em meio à falta de respostas, ele entra em um lugar de descanso mais profundo. Buscar presença não significa desistir de compreender. Significa entender que a paz não nasce apenas daquilo que foi explicado. Há coisas que só a companhia de Cristo consegue sustentar, enquanto o entendimento não chega. E essa é uma verdade que a alma cansada demora para aceitar. Ela pensa que só vai conseguir respirar quando tudo fizer sentido. Só que em muitos momentos da caminhada, a respiração volta antes da explicação. O alívio começa antes da resposta completa. O coração encontra abrigo antes de encontrar todas as razões, porque a presença de Jesus tem poder para fazer o que a informação sozinha nunca faria. Ela não apenas informa a mente, ela sustenta o espírito. Ela não apenas esclarece o pensamento, ela fortalece o interior. Ela não apenas responde perguntas, ela se torna companhia em meio àquilo que ainda dói. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Talvez tenha feito muitas perguntas a Deus. Talvez tenha chorado querendo entender. Talvez tenha voltado várias vezes ao mesmo pensamento, tentando descobrir onde tudo começou a mudar, tentando localizar o instante em que a paz foi embora, tentando montar um quebra-cabeça que parece sempre incompleto. E quanto mais a mente gira em torno dessas perguntas, mais cansada a alma vai ficando. Não porque perguntar seja errado, mas porque existe um limite em que a busca por explicações pode começar a drenar as forças interiores. O coração passa a viver suspenso, como se só pudesse descansar depois de compreender todos os detalhes. Só que a vida espiritual madura ensina outra coisa. Ela ensina que, em certas fases, o descanso não vem de saber tudo, vem de saber com quem estamos enquanto ainda não sabemos tudo. Essa transição é profundamente transformadora. Quando a alma cansada para de exigir que Deus explique tudo primeiro e começa a desejar a presença dele acima de todas as respostas, algo se alinha por dentro. A ansiedade perde parte da urgência. O desespero diminui. O coração não deixa de sentir, mas passa a sentir de outro lugar. Não mais do lugar do abandono, e sim do lugar da companhia. Não mais do lugar da exigência, e sim do lugar da dependência. Isso não significa passividade. Significa confiança. Significa dizer ao Senhor, mesmo com lágrimas, que a sua presença vale mais do que qualquer explicação que ainda não chegou. Significa reconhecer que estar com Cristo no meio da dor é melhor do que entender tudo sem Ele. É nesse nível que a fé se aprofunda. Porque fé não é apenas acreditar quando tudo foi resolvido. Fé também é permanecer perto quando muita coisa ainda está em aberto. Fé é continuar buscando o rosto de Jesus quando a mente ainda não recebeu todos os esclarecimentos que gostaria.
Fé é permitir que o coração seja pastoreado pela presença de Deus, em vez de ser governado apenas pela necessidade de respostas imediatas. E quando isso acontece, a alma começa a amadurecer de verdade. Ela deixa de se mover só pelo impulso da urgência emocional e passa a se mover pela certeza de que Cristo continua sendo suficiente, mesmo em meio àquilo que ainda está sendo processado. Muita gente sofre duas vezes. Sofre pela dor em si e sofre pela obsessão de precisar compreender tudo agora. Essa segunda camada do sofrimento é silenciosa, mas muito pesada. Ela cria uma tensão contínua dentro do coração. A pessoa não consegue simplesmente descansar na presença de Deus, porque sente que precisa arrancar uma explicação antes. Ela ora, mas já entra em oração pressionando o céu por respostas. Ela busca a Deus, mas não consegue repousar, porque está mais focada em obter esclarecimento do que em ser acolhida. Com o tempo, isso desgasta, porque o coração não foi criado para viver tratando a presença de Deus como uma sala de respostas urgentes. Ele foi criado para viver em comunhão com o Senhor. E é nessa comunhão que no tempo certo muitas coisas são reveladas, curadas, compreendidas ou simplesmente entregues com paz. Há algo muito poderoso quando a alma diz: Senhor, eu ainda não entendo, mas eu não quero me afastar de Ti por causa disso. Senhor, eu ainda tenho perguntas, mas hoje eu preciso mais da Tua presença do que das minhas conclusões. Senhor, eu não consigo explicar tudo o que estou sentindo, mas não quero passar por isso sem o Teu abraço, sem a Tua voz, sem a Tua paz. Essa postura não é fraca. Essa postura é madura, porque ela demonstra que o coração já entendeu algo essencial. Algumas respostas aliviam por um momento, mas a presença de Jesus sustenta por inteiro. E quando a alma entra nesse lugar, ela começa a perceber detalhes que antes a aflição não permitia notar. Começa a perceber que Deus não esteve ausente. Começa a perceber que a graça sustentou dias que pareciam impossíveis. Começa a perceber que houve livramentos silenciosos, cuidados discretos, consolos inesperados, pequenas forças liberadas na hora certa. Nem tudo foi explicado, mas muita coisa já estava sendo sustentada. Nem todas as perguntas foram respondidas, mas a fidelidade de Cristo já estava atravessando cada capítulo da dor. E essa percepção não nasce da análise fria. Ela nasce do encontro. Ela nasce da presença. Talvez seja isso que o Senhor esteja querendo formar em você nesta fase. Uma fé que não se alimenta apenas de explicações, mas de comunhão. Uma intimidade que não depende de entender tudo para continuar próxima. Um coração que, em vez de transformar a dor em distância, decide transformá-la em busca sincera da presença de Cristo. Porque quando a alma cansada para de exigir que o céu entregue todas as respostas imediatamente e começa a desejar, acima de tudo, a companhia do Senhor, algo santo acontece. O sofrimento ainda pode existir, mas já não ocupa o centro sozinho. Agora existe presença. Agora existe abrigo. Agora existe paz nascendo em um lugar que até pouco tempo atrás só conhecia tensão. E talvez a resposta que você mais precisa neste momento não venha em forma de explicação completa, mas em forma de proximidade. Talvez o que vai sustentar seu coração hoje não seja entender todos os motivos, mas sentir de novo que Jesus está perto. Porque há fases em que a presença de Deus não elimina imediatamente a dor, mas muda completamente a maneira como a alma a atravessa. E quando isso acontece, a pessoa descobre que não foi abandonada à própria confusão. Foi conduzida, no meio dela, a um nível de intimidade que só nasce quando o coração aprende que a presença de Jesus é maior do que qualquer resposta que ainda esteja faltando. A paz que não nasce da solução, mas da companhia de Cristo. Muita gente passa boa parte da vida acreditando que a paz só vai chegar quando o problema desaparecer. Quando a situação se resolver, quando a notícia mudar, quando a resposta vier, quando a dor diminuir, quando a perda for superada, quando a oração for atendida do jeito esperado. O coração cria essa expectativa, quase sem perceber. Ele empurra a paz para o futuro
e a coloca nas mãos das circunstâncias, como se o descanso da alma dependesse sempre de um cenário ideal. Como se só fosse possível respirar de verdade quando tudo finalmente entrasse no lugar. Só que essa lógica, embora pareça natural, se torna uma fonte constante de desgaste. Porque enquanto a paz estiver condicionada ao fim da luta, a alma continuará vivendo em tensão, sempre esperando alguma mudança externa para então se permitir descansar. É aqui que entra uma das verdades mais profundas da caminhada com Jesus. A paz que vem de Cristo não nasce primeiro da solução. Ela nasce da companhia. Ela não depende em sua essência de um ambiente sem conflitos. Ela depende da presença real daquele que sustenta o coração mesmo quando os conflitos ainda existem. Essa é uma paz diferente da que o mundo entende. O mundo chama de paz a ausência de barulho, a estabilidade das circunstâncias, o controle sobre os resultados. Cristo chama de paz algo mais profundo, uma firmeza interior que pode existir até em meio ao choro. Um descanso que não nega a dor, mas também não se curva completamente a ela. Um tipo de segurança que não se apoia no que está ao redor, mas em quem caminha conosco dentro daquilo que estamos enfrentando. Talvez esse seja justamente o ponto em que a sua alma mais precisa ser ajustada hoje. Porque quando o sofrimento se prolonga, é comum o coração começar a adiar a própria esperança. Ele pensa assim: eu só vou conseguir ter paz quando isso acabar. Só vou conseguir descansar quando isso mudar. Só vou conseguir respirar quando a resposta chegar. E sem perceber, vai entregando o governo do seu interior àquilo que está do lado de fora. O problema dessa postura é que ela transforma a alma em refém das circunstâncias. Se tudo vai bem, existe alívio. Se algo foge do esperado, a estrutura interna desaba. Mas Jesus não quer que você viva assim. Ele não quer que a sua paz seja uma visitante frágil, dependente de ambientes perfeitos. Ele quer se tornar a presença constante que sustenta você no meio da imperfeição, da espera e da luta. Isso não significa que a dor deixa de ser real. Não significa que o sofrimento se torna leve por mágica. Não significa que a perda deixa de doer ou que a ansiedade desaparece imediatamente. Significa que dentro do cenário ainda ferido, o coração começa a descobrir uma companhia que muda tudo. A companhia de Cristo não anula instantaneamente a batalha, mas muda a maneira como ela é atravessada. Quando Jesus se torna a presença viva no meio da dor, o desespero perde força. A solidão diminui. O medo deixa de ser a única voz. A alma já não se sente jogada dentro do sofrimento como alguém sem direção. Agora existe alguém sustentando, pastoreando, conduzindo e guardando o interior no meio daquilo que ainda não terminou. Há momentos em que a maior necessidade do coração não é uma explicação, nem uma solução imediata, mas a certeza de que não está sozinho. E é exatamente essa certeza que a companhia de Cristo produz. Ele não olha para a sua dor de longe. Ele não se aproxima com frieza. Ele não espera você se recompor para então oferecer cuidado. Ele entra no lugar da fraqueza, da confusão, do cansaço e se faz presente ali. E essa presença, quando reconhecida, começa a gerar algo que nenhuma solução puramente externa conseguiria produzir sozinha. Começa a gerar segurança espiritual. Não a segurança de quem já viu tudo mudar, mas a de quem sabe que, mesmo sem ver tudo mudar ainda, está sendo sustentado por alguém que nunca falha. Talvez você já tenha vivido pequenas amostras disso, mesmo sem perceber. Dias em que nada se resolveu completamente, mas o seu coração encontrou um alívio inesperado depois de orar. Momentos em que a luta continuava, mas a sensação de abandono já não era a mesma. Madrugadas em que a mente estava cheia, mas de alguma forma, a presença de Deus trouxe um tipo de calma que não fazia sentido lógico. Isso acontece porque a paz de Cristo não obedece apenas ao que a razão consegue medir. Ela vai além. Ela entra onde a lógica humana não alcança. Ela faz morada no interior de quem se rende à companhia do Senhor. E quanto mais a alma aprende a valorizar essa presença, menos ela depende de cenários perfeitos para continuar em pé. Esse é um aprendizado profundo.
porque ele confronta uma expectativa muito comum do coração. A expectativa de que Deus só está sendo bom quando muda as circunstâncias rapidamente. Mas a bondade do Senhor também se revela quando ele permanece perto, enquanto o processo ainda está em andamento. Também se revela quando ele fortalece a alma antes de transformar o ambiente. Também se revela quando ele não abandona o coração no vale, mas decide caminhar junto, sustentando cada passo. Há milagres que acontecem do lado de fora, e há milagres que começam dentro. Às vezes, o primeiro milagre que Jesus faz em tempos de sofrimento não é resolver tudo ao redor. É impedir que tudo desabe dentro de você. É guardar sua mente. É sustentar sua fé. É renovar seu fôlego. É derramar paz em um lugar que já estava quase tomado pela exaustão. Quando a alma entende isso, ela deixa de procurar apenas um fim para o problema e começa a procurar a presença de Cristo dentro do problema. Essa mudança não é pequena. Ela altera completamente a forma de caminhar. Porque, em vez de viver apenas esperando o dia da solução, o coração começa a experimentar já agora a realidade do consolo, da companhia e da força que vem do Senhor. Ele aprende que a paz verdadeira não é um prêmio entregue apenas depois da tempestade. Ela pode ser um abrigo em plena tempestade. Ela pode ser uma mesa preparada no meio da batalha. Ela pode ser uma chama acesa no escuro, mostrando que a noite ainda não venceu a presença de Deus. E isso tem um efeito muito poderoso no interior. A pessoa continua aguardando respostas, continua orando, continua desejando mudanças, mas já não faz disso a condição para se sentir viva por dentro. Ela começa a entender que Jesus não é apenas aquele que resolve. Ele é aquele que permanece. E muitas vezes a permanência dele vale mais para a alma do que a velocidade das soluções. Porque a presença constante de Cristo constrói algo que soluções rápidas nem sempre constroem. Ela forma a confiança. Ela aprofunda a intimidade. Ela amadurece a fé. Ela ensina o coração a descansar não apenas quando tudo dá certo, mas quando Deus está perto, ainda que o cenário continue pedindo paciência, perseverança e entrega. Talvez o Senhor esteja querendo ensinar você a reconhecer essa paz hoje, não uma paz superficial, dependente de notícias perfeitas. Não uma paz emprestada pelas distrações ou pelos momentos de alívio emocional, mas a paz que nasce da companhia de Cristo. A paz de quem ainda está no processo, mas não está sozinho. A paz de quem ainda sente a luta, mas já percebe o toque de Deus sustentando por dentro. A paz de quem ainda não viu tudo resolvido, mas já não se sente abandonado à própria dor. Porque quando Jesus se torna a companhia viva no meio do sofrimento, o coração descobre algo que muda tudo. Às vezes, a paz não chega quando a tempestade vai embora. Às vezes, ela chega quando, no meio da tempestade, a alma reconhece que Cristo entrou no barco e decidiu permanecer ali. O lugar secreto, onde a fraqueza deixa de ser vergonha e vira encontro. Poucas coisas pesam tanto no sofrimento quanto a sensação de fraqueza, não apenas a dor em si, mas o que ela revela sobre os limites que tentamos esconder por tanto tempo. Há pessoas que suportam o peso da luta e, ao mesmo tempo, ainda carregam a culpa por não conseguirem reagir como gostariam. Elas se cobram por estar cansadas, se envergonham por não manter a mesma firmeza de antes, se julgam por ainda não terem vencido certas emoções, por ainda sentirem medo, por ainda chorarem em silêncio, por ainda acordarem com o coração apertado, e sem perceber, transformam a própria fraqueza em motivo de afastamento. Como se Deus se aproximasse mais de quem parece forte e se mantivesse distante de quem chega abatido. Mas esse pensamento não reflete o coração de Cristo. Jesus nunca construiu intimidade com base em performance emocional. Ele nunca exigiu aparência de estabilidade para oferecer presença. Ele nunca pediu que alguém organizasse toda a dor antes de se aproximar. Ao contrário, o Senhor sempre demonstrou uma atenção especial por aqueles que já não tinham forças para sustentar a própria imagem. Ele se aproximou de corações quebrados, de gente cansada, de pessoas esmagadas por dentro,
de almas que já não sabiam como continuar. Isso significa que existe um lugar secreto, profundo, silencioso, onde a fraqueza deixa de ser vergonha e passa a ser encontro. E esse lugar não é criado pelo esforço humano. Ele é aberto pela graça. O problema é que muitos de nós aprendemos cedo a esconder vulnerabilidades. Aprendemos a parecer bem. Aprendemos a responder que está tudo em ordem mesmo quando o interior está em ruínas. Aprendemos a associar valor com resistência, como se admitir dor fosse uma falha de caráter. E isso vai se infiltrando também na vida espiritual. A pessoa começa a pensar que para ser aceita por Deus, precisa manter um certo nível de firmeza visível, como se a oração só fosse válida quando pronunciada com voz segura, como se a fé só fosse bonita quando demonstrada sem tremor, como se o céu tivesse mais interesse em posturas impecáveis do que em corações sinceros. Só que Deus não se impressiona com máscaras espirituais. Ele se move diante da verdade. É por isso que o sofrimento, apesar de duro, às vezes realiza uma obra importante no interior. Ele enfraquece a encenação. Ele desgasta a necessidade de parecer invencível. Ele expõe o quanto a alma já não consegue continuar vivendo de aparência. E quando esse ponto chega, surge uma oportunidade preciosa. A oportunidade de encontrar Jesus sem a obrigação de sustentar uma versão forte de si mesmo. Sem discurso bonito, sem pose, sem a pressão de provar maturidade o tempo todo. Apenas com verdade. Apenas com a alma como ela realmente está. Esse encontro é diferente de tudo, porque nele a fraqueza não é empurrada para o canto. Ela é trazida à luz da presença de Cristo. E ali começa a ser transformada. Talvez você conheça bem a vergonha que a fraqueza tenta produzir. Talvez já tenha pensado que deveria estar mais firme a essa altura. Talvez tenha se comparado com outras pessoas e sentido que está ficando para trás. Talvez tenha olhado para sua própria caminhada e se perguntado por que ainda dói, por que ainda pesa, por que ainda existem áreas tão sensíveis dentro de você. E aos poucos essa autocrítica foi levantando muros entre o seu coração e Deus. Não porque o Senhor se afastou, mas porque a vergonha fez você se esconder. E a vergonha sempre tenta fazer isso. Ela empurra a alma para o silêncio fechado. Ela convence a pessoa de que é melhor recuar, de que é melhor não se mostrar, de que é melhor esperar melhorar antes de se abrir. Só que é exatamente nesse ponto que ela se engana. Porque o lugar da cura não está longe da presença de Deus. Está dentro dela. Há uma diferença profunda entre viver a fraqueza como vergonha e vivê-la como encontro. Quando ela é vivida como vergonha, a pessoa se fecha, se acusa, se isola e tenta sobreviver sozinha até parecer melhor. Quando ela é vivida como encontro, ela se torna caminho para a intimidade. O coração para de fugir e começa a se derramar. A alma deixa de tentar controlar a imagem e passa a buscar abrigo real. O que antes gerava distância, agora produz aproximação. O que antes parecia motivo para esconder-se agora se torna motivo para correr para os braços de Cristo. E isso muda completamente a experiência espiritual da dor. Porque o sofrimento já não empurra apenas para baixo. Ele começa a empurrar para perto de Deus. Nesse lugar secreto, a oração muda. Ela deixa de ser construída para impressionar e passa a nascer da necessidade. Ela já não tenta soar forte. Ela se torna honesta. Às vezes simples, às vezes curta. Às vezes feita com lágrimas, às vezes feita no silêncio. Às vezes feita com poucas palavras. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não consigo mais fingir. Senhor, eu preciso de Ti aqui, exatamente onde mais me sinto fraco. Essa oração pode parecer pequena para os padrões humanos, mas é imensa no mundo espiritual. Porque Deus resiste à aparência orgulhosa, mas se aproxima do coração quebrantado. Ele não despreza quem chega sem forças. Ele acolhe, Ele trata, Ele sustenta. Ele faz da vulnerabilidade um lugar santo de comunhão. E essa comunhão gera algo que a vergonha nunca poderia gerar. Ela devolve dignidade à alma. Não a dignidade baseada em desempenho, mas a dignidade de quem se sabe amado mesmo no estado mais sensível.
Isso é libertador. Porque a pessoa descobre que não precisa esconder as partes frágeis para continuar sendo alcançada pela graça. Descobre que Jesus não ama apenas a parte organizada da sua história. Ele ama também a parte ferida. Ele não se move só em direção ao que está bonito. Ele entra justamente no lugar onde a dor desmanchou estruturas, onde a resistência acabou, onde a alma já não consegue se sustentar sozinha. E ali, nesse lugar tão íntimo, a presença dele não humilha, ela restaura. Muitas transformações profundas começam exatamente aí. Não quando a pessoa volta a parecer forte, mas quando aceita ser encontrada por Cristo na sua real condição. A partir desse encontro, a alma começa a ser curada sem precisar se violentar. O coração volta a respirar sem ter que negar a dor. A fé se fortalece sem endurecer. A paz começa a nascer não da recuperação da aparência, mas da experiência real da presença de Deus. E isso cria uma base muito mais sólida do que qualquer imagem de controle. Porque quem já foi sustentado por Cristo dentro da própria fragilidade, aprende uma confiança que não depende mais da sensação de poder pessoal. Aprende a descansar na força de Deus em vez de se desesperar com a própria limitação. Talvez seja isso que o Senhor queira revelar ao seu coração hoje. Que a fraqueza que você tentou esconder pode se tornar o lugar mais verdadeiro do seu encontro com Ele. Que esse cansaço que tanto o envergonhou não precisa afastá-lo da graça. Que esse ponto da sua história, onde você mais se sente incapaz, pode ser exatamente o ponto onde Jesus mais deseja se manifestar. Não com condenação, mas com cuidado. Não com peso, mas com descanso. Não exigindo que você chegue pronto, mas oferecendo presença para reconstruir o que está cansado por dentro. Quando a alma entende isso, algo muito profundo muda. Ela para de tratar a fraqueza como inimiga da intimidade e começa a vê-la como porta para uma comunhão mais real. Ela deixa de fugir do olhar de Deus e passa a desejá-lo. Ela descobre que o lugar secreto da cura não é o lugar da aparência mantida, mas o da verdade entregue. E ali, onde antes existia vergonha, começa a nascer paz. Ali onde antes existia medo de ser visto, começa a nascer consolo. Ali onde antes existia fuga, começa a nascer encontro. Porque nas mãos de Jesus, até a fraqueza mais dolorosa pode se transformar no começo de uma proximidade que a alma nunca viveu antes. O silêncio de Deus que prepara uma intimidade mais profunda. Poucas experiências mexem tanto com a alma quanto o silêncio de Deus em tempos de sofrimento. Quando o coração está ferido, a expectativa mais natural é desejar respostas rápidas, sinais claros, movimentos visíveis, alguma intervenção que confirme imediatamente que o céu está ouvindo. Mas nem sempre isso acontece da forma como imaginamos. Há fases em que a pessoa ora e tudo parece quieto. Ela busca consolo e não sente a mesma intensidade de antes. Ela tenta discernir o que Deus está fazendo, mas o caminho continua encoberto. E é nesse ponto que o sofrimento se torna ainda mais delicado, porque a dor já pesa por si só, e o silêncio divino parece aumentar a sensação de distância. O problema é que, quando esse silêncio não é compreendido espiritualmente, ele quase sempre é interpretado de forma errada. A alma pensa que foi esquecida. Imagina que Deus se afastou. Conclui que a oração não passou do teto. Começa a suspeitar que algo está quebrado de forma irreversível dentro dela, e sem perceber, vai transformando o silêncio em abandono. Só que nem todo silêncio de Deus significa ausência. Em muitos momentos, o silêncio é o cenário onde Ele está realizando trabalhos mais profundos do que as palavras imediatas conseguiriam produzir. Há processos que não começam com explicações, começam com esvaziamento, começam com desaceleração interior, começam com a retirada de certas dependências emocionais para que a alma aprenda a desejar o próprio Deus mais do que os sinais que Ele pode oferecer. Isso é difícil de aceitar, porque todos nós gostamos de perceber movimento.
Gostamos de sentir que a oração trouxe resposta visível, que a direção ficou clara, que a intervenção chegou com nitidez. E não há nada de errado em desejar isso. O desafio está em permanecer confiando quando Deus escolhe trabalhar de maneira menos perceptível, porque é justamente nessas fases que a profundidade da fé começa a ser provada. Não a fé emocional, que depende de estímulos constantes, mas a fé que se mantém perto mesmo quando a sensação de retorno imediato não existe. Essa fé não nasce pronta, ela é forjada. E o silêncio de Deus, embora desconfortável, muitas vezes é um dos lugares onde ela amadurece com mais verdade. Talvez você esteja vivendo esse tipo de fase agora. Talvez tenha orado mais de uma vez sobre a mesma dor. Talvez tenha pedido alívio, direção, clareza, resposta, e ainda assim sente como se o céu estivesse quieto. Talvez exista dentro de você uma mistura de cansaço e confusão. Uma parte quer continuar crendo. Outra parte já não sabe como interpretar tanta espera. E é exatamente aqui que o coração precisa ser guardado. Porque se ele não for guardado, o silêncio será preenchido por conclusões precipitadas. O medo falará no lugar da esperança. A frustração falará no lugar da confiança. A pressa falará no lugar da maturidade. E a alma começará a ler a quietude de Deus com os olhos da dor, e não com a percepção espiritual que vem da intimidade. Mas existe algo santo acontecendo em muitas fases silenciosas. Deus começa a purificar a forma como o buscamos. Enquanto tudo é rápido, visível e emocionalmente recompensador, a alma corre o risco de se acostumar mais com as manifestações do que com a presença. Corre o risco de amar mais as respostas do que o respondedor. Corre o risco de permanecer perto de Deus apenas quando o coração sente retornos imediatos. O silêncio rompe essa lógica. Ele revela motivações. Ele mostra se a busca continua quando os sinais diminuem. Ele revela se o coração quer apenas alívio rápido ou se realmente deseja intimidade com o Senhor. E quando essa verdade vem à tona, um novo nível de relacionamento com Deus pode começar a nascer. É por isso que o silêncio, embora difícil, pode preparar uma intimidade mais profunda, porque ele ensina a alma a permanecer sem ser movida apenas por sensações. Ensina o coração a continuar buscando mesmo quando não há emoção intensa o tempo todo. Ensina a fé a se firmar no caráter de Deus, e não apenas na velocidade das respostas. E essa é uma transformação profunda. A pessoa deixa de depender tanto do que sente e começa a se apoiar mais em quem Deus é. Ela continua desejando consolo, continua pedindo direção, continua chorando se necessário, mas algo dentro dela muda. Agora já não busca o Senhor apenas por causa do que espera receber. Busca porque reconhece que, com respostas ou sem respostas imediatas, ele continua sendo digno de confiança. Há uma intimidade que só nasce quando a alma atravessa o silêncio, sem fugir da presença. É a intimidade de quem aprende a adorar sem entender tudo, de quem continua orando mesmo sem perceber resultados rápidos, de quem escolhe permanecer, ainda que os sentidos estejam cansados. Esse tipo de comunhão não é superficial, ela cava fundo. Ela retira da fé aquilo que é apenas impulso e fortalece aquilo que é raiz. E raízes profundas quase sempre crescem em terrenos onde nem tudo é visível na superfície. Enquanto por fora parece quieto, por dentro Deus está fortalecendo estruturas que sustentarão você em níveis que antes não existiam. Muitas vezes, o coração quer uma palavra imediata, mas Deus está formando capacidade interior para sustentar a próxima etapa da caminhada. Muitas vezes a alma pede explicação, mas o Senhor está trabalhando confiança. Muitas vezes a pessoa deseja o fim rápido da dor, mas Deus está usando a travessia para gerar intimidade, dependência e discernimento. Isso não transforma o sofrimento em algo leve, nem torna o silêncio simples de viver, mas muda a maneira de interpretá-lo. Em vez de ver apenas vazio, o coração começa a perceber que pode haver profundidade. Em vez de concluir abandono, começa a considerar que existe preparação.
Em vez de fugir da quietude, começa a perguntar com reverência o que Deus está formando ali. E algo muito importante precisa ser dito. O silêncio de Deus não significa falta de amor. Na verdade, em muitos casos, significa um amor que decidiu trabalhar em camadas mais fundas do que as que estamos acostumados a perceber. Porque Deus não quer apenas aliviar um momento. Ele quer formar um coração capaz de permanecer perto dele em qualquer estação. Quer gerar uma relação que não desmorone quando os sinais diminuem. Quer construir em você uma intimidade que não dependa apenas de sentir, mas de confiar. E essa construção exige profundidade, exige permanência, exige processos que, por vezes, acontecem longe do barulho e perto do silêncio. Talvez hoje o que mais esteja doendo em você não seja apenas a luta em si, mas a sensação de que Deus ficou em silêncio nela. Mas não entregue esse silêncio à interpretação do medo. Não permita que a dor traduza sozinha o que o céu está fazendo. Leve essa quietude para a presença de Cristo. Diga a Ele, com sinceridade, que você não entende tudo, mas quer continuar perto. Diga que o coração ainda está aprendendo, ainda está esperando, ainda está buscando. Porque quando a alma decide permanecer perto no meio do silêncio, ela descobre algo precioso. Deus pode até não estar respondendo da forma esperada no tempo desejado, mas continua trabalhando, sustentando e chamando para uma intimidade mais funda do que aquela que existia antes da dor. E é assim que o silêncio deixa de ser apenas um lugar desconfortável e se torna também um lugar de formação. Um lugar onde a fé amadurece, onde a pressa vai sendo tratada, onde a dependência cresce, onde o coração aprende a amar a presença de Deus não apenas pelo que ela produz de imediato, mas por quem Ele é em essência. E quando essa intimidade começa a nascer, a alma já não atravessa o sofrimento do mesmo jeito. Porque agora ela não está apenas esperando uma resposta. Ela está sendo conduzida a um relacionamento mais profundo com o Senhor. E quem é conduzido a essa profundidade, descobre que até o silêncio de Deus, quando atravessado com confiança, pode se tornar um dos caminhos mais intensos para conhecer o coração dele. A dor, como altar. Quando o sofrimento deixa de ser prisão e vira consagração, existe uma diferença profunda entre sofrer preso e sofrer rendido. Sofrer preso é carregar a dor apenas como peso, como revolta, como confusão, como um lugar onde a alma se debate sem direção. Sofrer rendido é transformar aquilo que machuca em um ponto de entrega diante de Deus. A dor continua sendo real, continua doendo, continua atravessando o coração, mas deixa de ser apenas um cárcere emocional e passa a se tornar um altar. E essa mudança não acontece quando a pessoa nega o sofrimento. Ela acontece quando decide não desperdiçar a dor vivendo distante da presença do Senhor. Porque há sofrimentos que, se não forem consagrados, viram apenas feridas abertas, mas quando são colocados diante de Deus, começam a se transformar em território de intimidade, purificação e reencontro. Muita gente vive a dor como prisão porque tenta administrá-la apenas com a própria força. Guarda tudo dentro de si, luta sozinha, se fecha, se desgasta, tenta encontrar uma saída imediata, mas não consegue transformar o peso em entrega. E quando isso se prolonga, o sofrimento começa a dominar o ambiente interior. Ele ocupa os pensamentos, altera o humor, enfraquece a fé, rouba a clareza, desgasta a esperança. A pessoa continua vivendo, mas por dentro vai sendo governada pela dor. Tudo passa a ser interpretado a partir dela. O coração perde leveza. A oração perde fluidez. A alma vai ficando apertada, cercada, limitada. É exatamente por isso que a consagração se torna tão necessária. Porque a dor que não é levada ao altar tende a virar prisão, mas a dor que é colocada diante de Deus começa a ser tocada por um propósito mais alto do que o próprio sofrimento. Transformar a dor em altar não significa dizer que ela é boa. Também não significa achar que tudo faz sentido no mesmo instante. Significa pegar aquilo que está ferindo e colocar nas mãos certas. Significa dizer ao Senhor que você não quer passar por essa fase apenas tentando sobreviver emocionalmente,
mas quer atravessá-la espiritualmente, com entrega, com reverência, com dependência. Um altar é um lugar onde algo é apresentado a Deus. E quando a dor se torna altar, ela deixa de ser apenas uma experiência que machuca e passa a ser também um lugar onde o coração se oferece novamente ao Senhor. Não com triunfalismo, não com frases vazias, mas com sinceridade, com a consciência de que, se a alma continuar guardando tudo só para si, o sofrimento vai apertar ainda mais. Por isso ela escolhe abrir, derramar, consagrar. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo dentro de você queria apenas fugir da dor, esconder a dor, encurtar a dor. Isso é humano. Ninguém deseja permanecer em lugares de sofrimento. Só que existe um movimento espiritual que muda a travessia. É quando o coração para de perguntar apenas como sair disso o mais rápido possível e começa a perguntar como passar por isso sem se afastar de Deus. Essa pergunta já é um sinal de consagração, porque ela mostra que a maior preocupação da alma não é apenas encerrar a fase, mas atravessá-la de forma santa, de forma madura, de forma rendida. E é nesse ponto que a dor começa a perder o papel de carcereira e passa a se tornar um lugar de encontro. Quando a dor vira altar, a oração muda de profundidade. A pessoa já não fala com Deus apenas para aliviar a pressão do momento. Ela começa a se apresentar por inteiro. Começa a abrir diante do Senhor medos que estavam escondidos, ressentimentos que estavam acumulados, perguntas que estavam pesando, fragilidades que estavam causando vergonha. Ela não leva apenas pedidos, leva a si mesma. E isso é poderoso, porque Deus não quer tocar apenas a superfície do problema. Ele quer tocar o interior de quem está sofrendo. Quer purificar emoções, alinhar motivações, curar dependências, fortalecer a fé, amadurecer a confiança. E muitas dessas obras não acontecem quando o coração está apenas tentando escapar. Elas acontecem quando ele se coloca no altar da presença de Deus e diz: Senhor, usa até esta dor para me aproximar mais de Ti. Esse tipo de consagração gera transformação porque muda a natureza da experiência. Antes, a dor era um lugar onde a pessoa se sentia aprisionada, sem direção, consumida por pensamentos e emoções. Agora, ela passa a ser também um lugar onde algo está sendo entregue, tratado e santificado. Isso não elimina a luta, mas tira dela o domínio absoluto, porque o sofrimento já não é mais o único protagonista. Agora existe a presença de Deus agindo ali. Agora existe rendição. Agora existe propósito espiritual. Agora existe um altar erguido no meio daquilo que antes era só ruína interior. E altares têm uma força espiritual tremenda. Eles marcam lugares de decisão, de entrega, de dependência e de alinhamento com o céu. Há fases em que Deus não remove imediatamente a dor porque deseja primeiro consagrá-la. Não para prolongar sofrimento sem sentido, mas para impedir que você saia da luta sem ter sido trabalhado por ela. Porque uma dor não consagrada pode deixar apenas marcas, mas uma dor consagrada pode deixar maturidade, intimidade, discernimento e transformação. Pode ensinar a alma a depender menos do controle e mais da presença. Pode ensinar o coração a buscar mais profundamente o Senhor. Pode revelar ídolos escondidos, medos antigos, expectativas humanas que ainda governavam o interior. E quando tudo isso é colocado no altar, Deus começa a purificar, começa a reordenar, começa a gerar uma nova postura diante da vida e diante dele. Talvez uma das coisas mais difíceis seja aceitar que a dor pode se tornar um lugar santo. Porque normalmente associamos o sagrado ao que é belo, leve, elevado, inspirador. Mas há momentos em que o sagrado acontece no vale, no quarto fechado, na oração feita com lágrimas, na manhã em que o coração mal consegue se levantar, mas ainda assim escolhe se render. A santidade em não desperdiçar a dor. A beleza espiritual em não permitir que o sofrimento se torne apenas ressentimento. A profundidade quando a alma diz: eu não entendo tudo, eu não estou bem, mas eu coloco isso diante de Deus
e me ofereço a Ele nesse processo. Esse tipo de entrega move coisas profundas no mundo espiritual, porque revela que o coração não quer apenas alívio, quer transformação. E quando a dor é consagrada, algo começa a acontecer dentro da alma. O que antes a fechava, agora começa a quebrantá-la. O que antes a fazia endurecer, agora começa a amolecer sua dependência de Deus. O que antes parecia só perda, agora se torna também um lugar de formação. A pessoa passa a perceber que no meio do sofrimento, estava sendo chamada para mais perto. Que aquela fase não era apenas sobre suportar um problema, mas sobre reencontrar o Senhor em níveis mais sinceros. E essa percepção muda tudo. Porque quando o sofrimento deixa de ser somente prisão e passa a ser altar, o coração entende que nenhuma lágrima derramada na presença de Deus é desperdiçada. Tudo o que é entregue a Ele pode ser tocado pela graça. Talvez hoje o Senhor esteja convidando você para esse movimento. Não o movimento de fingir que não está sofrendo, nem o de tentar parecer forte, mas o de transformar esta dor em consagração. De apresentar a Ele aquilo que pesa, aquilo que confunde, aquilo que feriu, aquilo que cansou sua alma. De dizer com sinceridade que você não quer continuar carregando tudo apenas como um fardo interno, mas quer colocar isso no altar da presença de Cristo. Porque quando a dor encontra esse altar, ela já não manda sozinha no coração. Agora existe fogo santo sobre a entrega. Agora existe cuidado divino sobre a fragilidade. Agora existe propósito sobre o que antes parecia apenas sofrimento sem saída. E é nesse lugar que o coração começa a experimentar uma paz diferente. Não a paz de quem já viu tudo resolvido, mas a paz de quem sabe que sua dor não está mais abandonada dentro de si. Ela foi apresentada a Deus. Ela foi colocada no altar. Ela está sendo atravessada pela presença dele. E quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser apenas um lugar de confinamento e passa a ser também um lugar de consagração, onde a alma, mesmo ferida, aprende a dizer ao Senhor que prefere sair dessa fase mais próxima dele do que apenas sair dela rapidamente sem ter sido transformada. A oração da manhã, como o primeiro respiro da alma ferida. Existe algo muito poderoso nas primeiras horas do dia, porque elas revelam com clareza o estado real do coração. Antes que a rotina acelere, antes que as distrações ocupem a mente, antes que as obrigações empurrem a alma para o automático, a manhã expõe o que está vivo dentro de nós. E para quem está sofrendo, esse momento costuma ser ainda mais sensível. Há dores que parecem dormir, mas acordam junto com a pessoa. Há pesos que se levantam antes mesmo do corpo sair da cama. Há pensamentos que chegam cedo, apertando o peito, projetando medos, reacendendo lembranças, empurrando a alma para um estado de tensão logo nas primeiras respirações do dia. Por isso, a oração da manhã não é apenas um hábito bonito. Para uma alma ferida, ela pode se tornar o primeiro respiro verdadeiro. Muita gente começa o dia tentando se organizar por fora, enquanto por dentro continua desorganizada. Arruma compromissos, responde o que precisa, corre para atender expectativas, mas faz tudo isso com o espírito já sobrecarregado. E quando essa dinâmica se repete, o coração vai entrando em um tipo de sobrevivência silenciosa. Ele não se fortalece, apenas tenta aguentar. Ele não descansa, apenas empurra o dia. Ele não se alinha com Deus, apenas reage ao que vem. E é exatamente por isso que a oração da manhã carrega tanto valor espiritual, porque ela interrompe esse movimento automático e recoloca a alma no lugar certo antes que o restante do dia tente governá-la. Ela não elimina magicamente todos os problemas, mas muda o ponto de partida interior com que a pessoa vai atravessar cada um deles. Quando a alma está ferida, ela precisa respirar antes de correr. Precisa se recolher antes de responder o mundo. Precisa ser sustentada antes de tentar sustentar tudo. E a oração da manhã oferece esse espaço. Ela é o lugar onde o coração, ainda sensível, ainda cansado, ainda talvez confuso, pode se apresentar diante de Jesus sem pressa, sem máscaras, sem a obrigação de parecer forte.
Pode dizer ao Senhor como realmente acordou. Pode confessar que o peito está apertado, que a mente está acelerada, que a esperança está fraca, que a dor ainda pesa. E isso já é profundamente curador. Porque logo no início do dia, a alma deixa de conversar apenas com a própria angústia e começa a conversar com Deus. Esse movimento muda muito mais do que parece. Quem começa a manhã falando só com o medo, entra no dia debaixo da influência dele. Quem começa a manhã entregue apenas aos próprios pensamentos, tende a ser conduzido por eles. Quem desperta e imediatamente se torna prisioneiro da ansiedade, passa a caminhar carregando um fardo maior do que precisava. Mas quando a primeira grande conversa do dia é com o Senhor, algo se reposiciona. O coração ainda sente a luta, mas já não a sente sozinho. A mente ainda percebe os desafios, mas já não os encara sem direção espiritual. A alma ainda tem fragilidades, mas já começa o dia sendo tocada pela presença de Cristo. E isso faz da oração da manhã um respiro verdadeiro, porque devolve ao interior a sensação de que existe abrigo antes da batalha, cuidado antes das exigências e paz antes do barulho. Talvez você já tenha vivido manhãs em que nem sabia por onde começar a orar. Dias em que o cansaço era tanto que até organizar palavras parecia difícil. E é importante entender que a força da oração da manhã não está na eloquência, não está em frases longas, nem em uma construção perfeita. Está na sinceridade de quem decide buscar a Deus antes de se entregar completamente ao peso do dia. Às vezes, a oração mais forte da manhã é também a mais simples. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, cuida do que está desorganizado em mim. Senhor, não me deixe entrar neste dia governado pela dor. Senhor, respira a paz onde eu acordei em guerra. Essa simplicidade tem profundidade espiritual, porque nasce de um coração que já percebeu que, sem a presença de Cristo, tudo dentro dele tende a ficar mais pesado. A oração da manhã também tem outra função preciosa. Ela não serve apenas para pedir ajuda. Ela serve para reposicionar o coração diante da realidade. Durante o sofrimento, a pessoa corre o risco de começar o dia olhando apenas para o problema. Tudo passa a girar em torno da dor, da espera, do medo, do que ainda não se resolveu. E quando isso acontece, o sofrimento ocupa o centro. A oração tira o problema do trono e devolve esse lugar ao Senhor. Não porque a dor desapareceu, mas porque a alma foi lembrada de quem é Deus. Foi lembrada de quem sustenta. Foi lembrada de quem guarda, de quem consola, de quem conhece cada detalhe do processo. E quando essa lembrança acontece logo cedo, o restante do dia perde o direito de definir sozinho a atmosfera do coração. Há algo muito belo quando a manhã deixa de ser apenas a continuação do cansaço e se torna o começo de uma consagração. O dia pode até trazer desafios, notícias difíceis, emoções instáveis, mas ele já não começa vazio, já não começa sem direção, já não começa entregue apenas ao impulso humano. Ele começa com oração. E uma manhã iniciada em oração não é uma manhã comum, é uma manhã apresentada a Deus. É uma manhã colocada no altar. É uma manhã em que a alma, mesmo ferida, escolhe não entrar na luta sem antes tocar o céu. Essa decisão não faz de você alguém imune ao sofrimento, mas faz de você alguém sustentado nele. E existe ainda uma dimensão mais profunda. A oração da manhã vai ensinando a alma a não procurar socorro primeiro em todos os outros lugares. Em tempos de dor, a tendência humana é acordar e correr para as preocupações, para o celular, para as notícias, para os pensamentos repetitivos, para as análises mentais sobre o que fazer. Só que nada disso consegue dar ao coração o que a presença de Deus dá. Informação não substitui consolo. Pressa não substitui direção. Distração não substitui paz. A oração da manhã devolve ao Senhor a prioridade que o sofrimento muitas vezes tenta roubar. Ela diz com atitudes, antes mesmo das palavras, que a alma quer ser guiada por Deus antes de ser invadida pelo mundo. E quando essa prática se torna sincera, algo começa a mudar de forma contínua.
O coração aprende que não precisa esperar a dor ir embora para buscar paz. Aprende que pode encontrar sustento logo cedo, mesmo ainda em processo. Aprende que a presença de Cristo pode tocar amanhã, antes mesmo que as circunstâncias mudem. Isso fortalece o interior de maneira impressionante, porque a pessoa deixa de viver cada dia como uma sequência de impactos e começa a viver como alguém que foi alinhado antes de enfrentar o que vier. Ela continua humana, continua sensível, continua atravessando a luta, mas já não entra desprotegida. Já não começa o dia respirando apenas preocupação. Agora existe um outro ar no espírito, um ar de dependência, de entrega, de comunhão. Talvez seja exatamente isso que sua alma esteja precisando hoje. Não apenas de respostas, mas de um primeiro respiro santo. Não apenas de força para suportar, mas de um encontro logo pela manhã com aquele que pode reorganizar seu interior. Não apenas de coragem para seguir, mas de paz para começar. Porque quando a oração da manhã se torna o primeiro respiro da alma ferida, o coração descobre que o dia não precisa começar no medo. Pode começar na presença. Não precisa começar na opressão. Pode começar no abrigo. Não precisa começar dominado pela dor. Pode começar diante de Jesus. E é desse lugar que a paz começa a se espalhar. Primeiro como um sopro, depois como sustento, depois como uma presença que acompanha ao longo das horas. Talvez nada do lado de fora mude imediatamente naquele instante, mas algo dentro já começou a mudar. A alma respirou, o coração foi tocado, a mente recebeu direção, o espírito foi lembrado de que não caminha sozinho. E isso, para quem acordou ferido, já é uma forma profunda de milagre. Porque há manhãs em que o maior presente de Deus não é tirar instantaneamente toda a luta, mas oferecer à alma um novo fôlego para atravessá-la em comunhão com Ele. E quando esse fôlego vem da oração, o dia inteiro passa a carregar marcas da presença do Senhor. Quem caminha com Jesus no sofrimento nunca sai igual. Existe uma verdade que só entende de forma profunda quem já atravessou vales com o coração nas mãos. O sofrimento nunca passa por nós, sem deixar marcas. Ele mexe com a mente, confronta emoções, revela fragilidades, expõe limites, desorganiza planos e atinge áreas que muitas vezes nem sabíamos que eram tão sensíveis. Ninguém sai de uma dor intensa sendo exatamente a mesma pessoa de antes. A questão não é se haverá mudança. A questão é que tipo de mudança o sofrimento vai produzir. Porque a dor sozinha pode endurecer, pode fechar o coração, pode transformar sensibilidade em medo, confiança em desconfiança e esperança em defesa. Mas quando essa mesma dor é atravessada com Jesus, ela deixa de ser apenas um lugar de perda e passa a se tornar também um lugar de transformação. Quem caminha com Jesus no sofrimento não sai ileso, mas sai diferente. Sai mais profundo. Sai com um entendimento que não nasceu em livros, nem em frases prontas, nem em teorias espirituais repetidas. Sai com uma fé provada no fogo. Sai com uma intimidade que não se construiu na facilidade, mas na permanência. Sai com uma percepção mais sensível da presença de Deus, porque aprendeu a reconhecê-la não apenas nos dias leves, mas também nas noites difíceis. E isso muda tudo. Porque a pessoa já não conhece apenas um Deus sobre quem ouviu falar. Ela começa a conhecer o Deus que sustentou, que guardou, que visitou, que consolou, que falou no secreto, que fortaleceu quando ninguém mais podia fazer isso. O sofrimento com Jesus não é desperdício. Ele continua sendo doloroso, continua trazendo lágrimas, continua exigindo perseverança, mas não é vazio. Há uma obra sendo feita enquanto a travessia acontece. Deus trabalha no interior, enquanto o coração pensa que só está tentando sobreviver. Ele está limpando dependências erradas, fortalecendo raízes, amadurecendo a fé, refinando a confiança, ensinando a alma a buscar presença antes de buscar controle. E quando esse processo avança, o coração passa a perceber que não está apenas suportando um período difícil, está sendo moldado nele.
está sendo conduzido a um nível de profundidade que talvez jamais tivesse conhecido em uma vida completamente confortável. Talvez, olhando para trás, você já consiga perceber alguns sinais disso. Talvez existam dores que não fariam parte do roteiro que você escolheria, mas que revelaram o quanto precisava de Deus de um jeito mais real. Talvez haja fases que você nunca desejou viver, mas que fizeram cair muitas ilusões, muitos excessos, muitos apoios frágeis. Talvez o sofrimento tenha tirado de você a sensação de controle, mas em troca abriu espaço para uma dependência mais sincera do Senhor. Talvez ele tenha desmontado certezas humanas para construir convicções espirituais mais fortes. E embora nada disso anule a dureza da caminhada, mostra que a presença de Jesus não permitiu que a dor tivesse a última palavra sobre a sua história. Essa é a grande diferença. Quem sofre sem direção corre o risco de sair apenas ferido. Quem sofre com Jesus, ainda que ferido por um tempo, sai também transformado. Sai conhecendo mais o valor da paz que não depende das circunstâncias. Sai entendendo mais o peso de uma oração sincera. Sai discernindo melhor o que realmente sustenta a alma. Sai menos impressionado com aparências e mais faminto por verdade. Sai menos preso à necessidade de parecer forte e mais rendido à beleza de ser sustentado pela graça. E esse tipo de transformação não é superficial. Ela muda o jeito de viver, de crer, de amar, de esperar e até de olhar para a dor dos outros. Quem já foi encontrado por Cristo em dias sombrios nunca mais enxerga a presença dele da mesma forma. Porque uma coisa é falar sobre o cuidado de Deus. Outra coisa é ter sido carregado por esse cuidado quando as forças acabaram. Uma coisa é repetir que Jesus é paz. Outra coisa é ter sentido essa paz entrar em um coração em guerra. Uma coisa é dizer que Deus consola. Outra coisa é descobrir esse consolo justamente no momento em que ninguém mais sabia alcançar sua alma. Essas experiências se tornam memoriais vivos dentro do espírito. Elas não apagam a dor vivida, mas revelam que o amor de Deus foi real dentro dela. E isso constrói uma confiança que dificilmente será derrubada pelos próximos ventos. Talvez hoje você ainda esteja no meio da travessia e pense que é cedo demais para falar em transformação. Talvez ainda haja muito peso, muitas perguntas, muitas áreas sensíveis. E tudo bem, nem toda mudança é percebida imediatamente. Nem todo fruto amadurece na mesma estação em que a lágrima caiu. Mas mesmo agora, no meio do processo, uma verdade já pode sustentar você. Se continuar caminhando com Jesus, essa dor não definirá o seu fim. Ela pode marcar uma fase, mas não determinará sua identidade. Ela pode apertar o presente, mas não governará para sempre o seu futuro. Porque Cristo não entra no sofrimento apenas para assistir. Ele entra para redimir, para sustentar, para formar, para conduzir e para fazer nascer vida, onde parecia haver apenas cansaço. E é justamente por isso que este momento precisa ser encerrado, com uma certeza viva no coração. O sofrimento pode ter mexido com muita coisa dentro de você, mas não conseguiu anular a fidelidade de Deus. A dor pode ter abalado emoções, pensamentos e planos, mas não conseguiu apagar a presença de Jesus ao seu lado. Você talvez tenha chorado mais do que imaginava. Talvez tenha sentido fraquezas que nunca quis sentir. Talvez tenha enfrentado manhãs pesadas e noites longas. Mas se permaneceu perto do Senhor, mesmo cambaleando, mesmo sem entender tudo, mesmo buscando com pouca força, algo já começou a acontecer. Você está sendo transformado por dentro. E essa transformação é a prova de que a história não terminou na dor. Terminou e continua terminando na presença de Cristo. Porque quem caminha com Jesus no sofrimento nunca sai igual. Sai mais sensível à voz dele. Sai mais consciente da própria dependência. Sai mais profundo, mais verdadeiro, mais quebrantado, mais maduro. Sai com cicatrizes, sim, mas também com testemunhos. Sai com memórias difíceis, sim, mas também com marcas da fidelidade do Senhor. Sai entendendo que a verdadeira paz não era a ausência completa da luta, mas a presença constante de Jesus dentro dela. Por isso,
Não olhe para esta fase apenas como um tempo que você quer esquecer. Olhe também como um lugar onde Deus encontrou você, tratou você e chamou você para mais perto. Porque o sofrimento pode até ter sido o cenário, mas Jesus continua sendo o centro. E quando Ele é o centro, até os capítulos mais dolorosos deixam de ser apenas páginas de perda e passam a se tornar testemunhos vivos de que a graça de Deus é capaz de sustentar, restaurar e conduzir a alma até que a paz volte a florescer de dentro para fora.